Toda execução deve estar amparada por um título executivo. Esse título será judicial quando for uma decisão judicial proferida por um órgão jurisdicional ou um documento que a lei equipara a uma decisão judicial. Por outro lado, será extrajudicial quando for classificado dessa forma pelo Código de Processo Civil ou por alguma outra lei. Essa classificação é importante porque ela determina o procedimento que será seguido na execução. O cumprimento de sentença, como o Código denomina a execução do título executivo judicial, segue um determinado procedimento. Já a execução de título executivo extrajudicial segue um procedimento diferente. O artigo 515 do CPC traz uma lista dos títulos executivos judiciais. Vamos analisar cada um dos seus incisos. Então, esse artigo estabelece que são títulos executivos judiciais cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste título. Inciso 1º. As decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Vejam que o inciso se refere a decisões proferidas no processo civil. As decisões judiciais são um gênero dentro do qual se encaixam as decisões interlocutórias, as sentenças, os acórdãos, que são as decisões coletivas proferidas por tribunais, e também as decisões monocráticas proferidas pelo relator de um recurso ou de um processo de competência originária de tribunal. Então, qualquer decisão judicial que reconheça a existência de uma obrigação, seja essa obrigação de que natureza for, é um título executivo judicial, passível, portanto, de execução. As decisões judiciais passíveis de execução são as decisões judiciais de mérito, aquelas que se referem ao pedido do autor formulado na petição inicial referente ao direito material. Então, o autor, por exemplo, na sua petição inicial requer que o réu seja condenado a pagar a ele, autor, uma determinada indenização em razão de um dano provocado pelo réu decorrente da prática de um ilícito civil. O pedido de indenização é um pedido referente ao direito material e, portanto, um pedido de mérito. A decisão que se pronunciar sobre esse pedido será uma decisão de mérito. Então, nós podemos ter uma decisão interlocutória de mérito, como, por exemplo, aquela que decide um pedido referente à tutela provisória, de urgência ou de evidência, requerida pelo autor na petição inicial. Nós temos também as sentenças de mérito, aquelas que encerram a fase de conhecimento do procedimento comum. Essas decisões de mérito são títulos executivos judiciais. Por outro lado, as sentenças terminativas, que encerram fase do procedimento e extinguem o processo sem julgamento do mérito, ou sem resolução do mérito, condenam o autor nas custas do processo em honorários de sucumbência devidos ao advogado do réu. Esses capítulos condenatórios da sentença terminativa também são passíveis de execução. Seguindo a classificação trinária das decisões judiciais, essas podem ser meramente declaratórias, quando declaram a existência ou inexistência de uma relação jurídica. Podem ser declaratórias e condenatórias, quando, além de declararem a existência de uma relação jurídica e de uma obrigação, condenam uma das partes a cumprir uma determinada obrigação, ou podem ser declaratórias e constitutivas,
constitutivas positivas ou constitutivas negativas, também chamadas pela doutrina de desconstitutivas. Qualquer decisão judicial que reconheça a existência de uma obrigação, ainda que essa decisão judicial seja meramente declaratória, é passível de execução, passível de cumprimento forçado e, portanto, é um título executivo judicial.